Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês, preciosos irmãos. Pastor Antônio, para nós é uma honra, um privilégio poder estar nessa conexão aí com vocês em Rondônia e poder estarmos unidos, né, por esse mesmo Espírito, essa mesma fé, esse mesmo sentimento que Cristo tem colocado em nossos corações. Amém? Nós estamos aqui com o irmão Beto, que vai cantar uns 2, 3 hinos. Depois nós estaremos trazendo a palavra, e eu agradeço ao pastor Antônio pela confiança, né, pelo privilégio, pela oportunidade de poder falar a vocês desta fé tão grande, né, que todos nós temos em Cristo Jesus. E o meu desejo sempre tem sido de estar aí com vocês um dia e poder ter um companheirismo pessoalmente, né? Mas enquanto não dá, não chega essa oportunidade, nós vamos fazendo dessa forma, né? Que tem sido uma maneira que Deus tem preparado, provido, né? Para nós poder anunciar a palavra de Deus e nos aproximar, né? Estamos longe fisicamente, mas bem perto espiritualmente, né, irmão Beto? Pode dar sua saudação. Muito bem, nós estamos aqui, acabamos de descer aí do nosso culto, né? Estava uma bênção, a presença de Deus, e eu estava falando com o pastor Daniel, né? O quanto Deus tem nos abençoado nesse tempo de corona, né? A gente tem trabalhado bastante, mas há um gosto de fazer as coisas de Deus, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a unção do Espírito vai tomando conta das nossas almas. Quero deixar o meu boa noite para o pastor Antônio Gomes. Né? Antônio Gomes. Eu também tenho um desejo de um dia poder chegar aí com vocês, né? Estamos planejando uma viagem aí com a minha esposa. Uma hora dessa, né? Esse ano não, né? Mas vamos deixar passar as ondas que estão aí turbulentas, né? Mas a gente vai chegar aí, ter um bom tempo com vocês. Uma alegria em nossos corações. Eu mando o meu abraço para toda a igreja e continue nessa batalha, porque essa batalha ela não é perdida, ela já foi ganha quando ele estava pendurado na cruz, pagando os nossos pecados. Por isso, não há como perder uma luta como essa, quando já ganhamos por antecipação, né? Somos salvos pela graça, e Deus é tão maravilhoso, Ele envolve as nossas vidas, os nossos corações. E quando nós despertarmos para Cristo, você vai ver, tudo vai mudando em nossas vidas. Não é que não vamos ter luta, a luta vai ter cada vez mais e mais, mas vai ser com aquele prazer que vamos lutar como soldados valentes ao lado do Rei, né? Combatendo o bom combate, lutando a boa peleja, porque a vitória é nossa, é garantida, é minha, é sua. Muito bem. O José pode dar sua saudação. O Josiel está aqui com o violão, para nos ajudar com o violão, né? Deus abençoe os irmãos aí do Rondônia, do pastor Antônio Gomes, Rolim de Moura, né? De Moura, né? Que Deus abençoe a cada um, e mesmo distante, assim, a gente manda a nossa saudação, nosso abraço, e vemos que estamos todos no mesmo espírito e andando no mesmo caminho. Um dia essa distância não terá mais, não com será certeza, mais. aleluia. Quem sabe nós sentaremos, né, 1000 anos com os irmãos de Rolim de Moura para cantar e glorificar e agradecer a Deus. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Pastor Antônio, eu estive perto lá, né? Estive lá no Acre e ele me convidou, o pastor Antônio me convidou, e com toda certeza seria uma grande honra, mas a gente tem o tempo apertado, os compromissos, né? Não deu, mas Deus proverá um dia para nós estar aí com vocês. Vamos cantar então com o irmão Beto? Um tempo Jesus carregando a cruz. Não temos tom aqui, mas vamos achar um tomzinho, né? E vocês vão acompanhando, né? Contemplo Jesus carregando a cruz, seu corpo cansado está a caminhar, levando sobre seus ombros um grande madeiro
sem reclamar. Então, qual foi o erro que cometeu? Eu quero saber aonde ele errou. Somente de paz e de amor falou, de coisas tão lindas ele nos ensinou. O castigo que nos traz a paz estava em seus ombros. Toda a dor que senti foi por nos amar. Pensa nisso. Cada lágrima que ele chorou teve o seu valor, que nem mesmo as riquezas do mundo podem pagar. Todos contemplo Jesus carregando a cruz, seu corpo cansado está a caminhar, levando sobre os seus ombros um grande madeiro, sem reclamar. Então, qual foi o erro que cometeu? O erro que cometeu. Eu quero saber aonde ele errou. Somente de paz e de amor falou, de coisas tão lindas ele nos ensinou. O castigo que nos traz a paz estava em seus ombros. Toda a dor que senti foi por nos amar. Cada lágrima que ele rolou teve o seu valor, nem mesmo as riquezas do mundo podem pagar. Amém. Aleluias. Cada lágrima que ele chorou foi com um propósito: de me salvar, de te salvar, de dar a sua vida pela humanidade. O quadro da cruz, o quadro do Calvário me encanta, me deixa, sabe, com uma força tremenda dentro de mim, porque tudo ele sofreu por nós, ele pagou o preço. Então o que resta para nós, pastor Daniel? Se ele pagou o preço, né? Aceitar, receber, né? Receber. Então, vocês daí, ó, sejam lutadores, recebam a Cristo, né? Eu sei que vocês têm Cristo, mas eu quero nessa noite ajudar vocês a sentir esse Cristo, esse Deus mais pertinho de você. Eu estou cantando como se eu estivesse aí com vocês, sabe? A unção do Espírito Santo, ela é tão poderosa, ela é tão graciosa, tão grandiosa, que ela envolve os nossos corações e nos atrai para mais perto dele. Então, se você está lutando, né? Vamos, quantas lutas? Está lutando? Continue lutando. Não corra na peleja. Ele está contigo e vai te dar vitória. Quantas lutas enfrentamos neste mundo, quantas barreiras nós temos que transpor, mas lá do alto tem alguém que está olhando, sabe de tudo e conhece o teu pesar. Sou peregrino em terras estranhas,
Sinto saudade do eterno lar, mas muito em breve eu estarei chegando na cidade que Jesus foi preparar. Todos juntos. Quando chegar no lar que Jesus já preparou para mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar no lar que Jesus já preparou para mim, somente passa ali, desfrutarei. Então cante comigo, quem você é? Sou peregrino em terras distantes, tento saudade do eterno lar, mas muito em breve eu estarei chegando na cidade que Jesus foi preparar. Quando chegar no lar que Jesus já preparou para mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar no lar que Jesus já preparou para mim, somente passa ali, desfrutarei. Somente passa ali, desfrutarei. Deus seja louvado. Aleluia. Quando chegar no lar. Glória a Deus. Mais um hino, irmão Beto. Vamos mais um? Tá chegando bem aí? Vocês estão conseguindo adorar a Deus conosco? Eu espero que sim, né? Que essa alegria, que essa paz, que excede todo entendimento, essa alegria que Ele nos dá, nos deu, nos dá e continua nos dando a cada dia, possa infundir em vossos corações. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais um? Vamos ver se eu acho aqui. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto o teu lamento, tua dor. Quem sabe você está passando, meu irmão, aí, por algum probleminha. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. E para baixo, ele diz que preparou uma coroa para você. Preparou uma glória para você. É para você não desanimar. Ele preparou uma eternidade para mim e você gozar. Pense que Deus maravilhoso. Ele sabia que os tempos seriam trabalhosos, mas Ele é tão maravilhoso, tão bom, que deu para nós a esperança da vida eterna e prometeu essas coisas. E quando isso vem na minha mente, eu sinto vontade de correr, de saltar, de pular, porque uma alegria tão grande invade o meu coração e saber que Ele é um Deus maravilhoso e que se importa comigo. Aleluia! Estou empolgado, pastor Daniel, me sinto tão feliz. Glória a Deus. Pastor Daniel vai pregar para vocês, mas eu só estou incentivando a vocês. Que Deus possa realmente recompensar, abençoar cada um que está nos assistindo. Que a glória de Deus possa estar ao teu lado, não importa. Amém. Se você esteja na igreja ou no seu lar, onde é que esteja essa voz entrando agora, deixa a glória de Deus te tomar. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Deus que tudo pode. Amém. Glória a Deus.
quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz: Senhor, eu não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram, como os gravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou, nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer e a solução já chegou pra você. Então, se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Irmão, eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Comigo! Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Diga! Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Que Deus seja louvado. Aleluia. Foi um prazer muito grande em poder cantar para vocês aí. Eu gostaria de estar aí na igreja para nós pular, cantar, bater palma. Enfim, fazer aquilo que devemos fazer na presença de Deus. Cada culto um Pentecoste. Irmãos, Pastor Antônio, vai o meu abraço. Que Deus possa sempre proteger vocês aí, onde vocês estiverem. Não esqueçam de orar por nós, que nós sempre estamos orando por vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Beto, né? Amém. Por ter dispensado esse tempo para adorar a Deus juntamente, né? Com nossos irmãos,
pastor Antônio. Então, nós vamos nesse momento partir para parte da palavra de Deus e novamente agradeço por essa oportunidade e é uma honra poder estar falando com vocês, chegando até o lar de cada um de vocês para levar essa palavra tão maravilhosa que Deus tem nos dado. Eu quero ler aqui as Escrituras no livro de São João, capítulo 12, versículo 23 e o verso 24, que diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Que Deus assim abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. O tema que nós vamos nesta oportunidade falar é vida no grão. Vida no grão. Nós sabemos que um grão, ele é importante, ele realmente é algo que serve quando ele tem vida nele, né? E a mensagem que Deus enviou através do nosso mensageiro, nosso profeta, ela tem um objetivo. E esse objetivo foi realmente trazer esta vida para dentro do grão. Porque a mesma semente que foi plantada no Pentecoste, ela será colhida agora, nesses últimos dias, e vemos que está muito perto, muito próximo. Todos os sinais estão mostrando que a qualquer momento a grande colheitadeira vai passar. E a semente será recolhida e assim subiremos, para estar com Cristo. Para estar com Ele, essa mesma semente que tem vida dentro dela. A mensagem que Deus nos enviou através do nosso mensageiro, ela não é, amados irmãos, um livro de regras. Muitas pessoas olham para a Bíblia ou para a mensagem como um livro de regras, regras e regras e regras. Não, a Bíblia, ela é um livro de profecias, aonde Deus se manifesta, Deus se expressa através da sua palavra. E como a mensagem, ela não é outra coisa a não ser a própria Bíblia aberta para nós, cumprindo a profecia de Deus que prometeu nos enviar o mensageiro nesses últimos dias para restaurar aquilo que havia sido jogado fora e revelar os mistérios que seriam necessários serem revelados antes da vinda de Cristo. Então esta mensagem, ela é a própria Bíblia, não é outra coisa, mas é a própria Bíblia aberta perante nós. Então, se a mensagem não é um livro de regras, se a Bíblia não é um livro de regras como muitas pessoas pensam, então o que é? Na verdade, o que existe na mensagem é a vontade de Deus expressada através da mensagem. A Bíblia é a própria expressão da natureza de Cristo. Então aquilo que para muitos é regra, e pessoas que às vezes dizem, mas é difícil seguir essas regras, para o cristão que tem esta vida dentro do grão, ele não força para viver, ele expressa isso de uma forma natural, porque ele sabe que isto é a natureza de Cristo, não é uma regra, não é uma imposição. Quando falamos o porte das irmãs, como elas devam ter seus cabelos, como deva se vestir, o porte do homem, como deva ser o seu modo, isso não são regras, mas isso são
expressões da natureza de Deus através das nossas vidas. E nós sabemos que Jesus disse: no princípio não foi assim. Quando ele foi indagado acerca do casamento-divórcio, ele disse, eles falaram: Moisés nos autorizou que desse carta de divórcio. Qual foi a palavra de Jesus? No princípio não foi assim. Ou seja, ele mostrou para o princípio. Isso nos mostra que o que Deus foi, ele continua sendo. E o propósito de Deus jamais mudou. Então, quando nós paramos para pensar o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus quer de mim como crente desta mensagem, eu tenho que olhar para trás, para o princípio, para as raízes e ver como era o plano original de Deus. Porque o plano de Deus não mudou e jamais mudará. Nós olhamos lá no Gênesis e vemos um Adão que estava com Deus, ele vivia com Deus, ele expressava Deus em cada ato que ele fazia, e vemos que esse Adão, amados irmãos, ele era a própria boca de Deus. O que ele falava era Deus falando. O que ele agia era Deus agindo. Esse foi o plano, esse foi o propósito de Deus. Mas a queda do homem, a queda de Adão, a queda de Eva, separou o homem desta intimidade com Deus, desse propósito tão lindo que Deus havia desenvolvido para os seus. Nós olhamos que Adão era um pequeno Deus. O profeta nos mostra isso. Ele dominava sobre toda a natureza, ele dominava sobre a vida botânica, a vida animal, ele podia falar para o vento, mudar e dizer: vento, sopra para aquele outro lado, o vento soprava. Adão tinha todo esse domínio. Esse era o propósito de Deus, porque Deus fez o homem para governar sobre toda a sua criação. Esse foi o propósito de Deus. Mas a queda ausentou o homem desta posição. Mas Deus não mudou de plano, Deus não criou outro projeto por causa disso. O plano de Deus, o projeto de Deus permaneceu o mesmo. E quando ele viu a sua obra-prima fora da sua posição, caído, ele então desenvolveu um projeto, um plano de restauração. Trazer de volta o homem para a sua origem, para o princípio. E veja vocês que o profeta nos fala na mensagem obra-prima, e ele diz que Adão, a obra-prima de Deus, caiu, mas Deus começou a levantar outra vez esta obra-prima. E o profeta diz que quando um escultor vai fazer uma obra, uma escultura, ele não começa fazendo essa escultura do chão. Primeira coisa que ele faz, ele vai fazer o quê? Uma base, para então, em cima desta base, construir a sua obra. E Deus, então, nesse projeto de levantar outra vez a sua obra que havia caído, a primeira coisa que ele fez foi formar a base. E a base foi formada pelos patriarcas. Os patriarcas, eles foram a base desta obra. Abraão, Isaque, Jacó, esses homens de Deus formaram aquela base para Deus começar a levantar outra vez a sua obra-prima. O corpo desta obra foram os profetas. Começando lá por Moisés e vem vindo, cada profeta foi peças de Deus sendo colocadas na construção desse corpo, que era a obra-prima de Deus sendo levantada. E de Moisés até João Batista, quando João Batista foi o que ligou o corpo da obra-prima
a cabeça. E a cabeça foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus entrou em cena, concluindo então a obra-prima que começou com a base, os patriarcas, o corpo, os profetas e Cristo a cabeça. Ali nós vemos então que Deus se derramou em sua totalidade em Cristo, e ali estava outra vez a vida da qual Adão havia sido privado, que era o próprio Deus eterno, que havia sido tirado, afastado do homem por causa do pecado. Agora toda esta vida se concentrou em Cristo. E ali estava o grão, palavra. Ali havia o grão agora com a vida dentro dele. E veja vocês que esse grão, palavra, ele podia caminhar sobre as águas. Ele podia dizer para a tempestade: acalma-te vento, aquieta-te mar, e tudo lhe obedecia. Exatamente o que Adão, sua obra-prima lá atrás, fazia também. Porque eu creio que Adão, ali no jardim, havia o rio que passava, e se Adão desejasse colher uma fruta do outro lado do rio, não precisava ele fazer um barquinho para atravessar, ou então se molhar e nadar para atravessar. Ele podia simplesmente colocar os seus pés sobre as águas e caminhar para o outro lado. Se ele estivesse conversando com Eva e, por exemplo, o vento estivesse jogando os cabelos de Eva e atrapalhando ela, Adão podia dizer: vento, acalma, ou vento, vira para o outro lado, e tudo lhe obedecia. Tudo isso antes da queda. Mas quando Cristo veio, o segundo Adão, ele fez todas essas coisas, porque ali estava a obra-prima de Deus, outra vez, levantada. Agora vemos na escritura aqui de Jesus que ele disse: se o grão não cair, ele fica só. Se Cristo não tivesse sido morto, sido rejeitado, sepultado, ficaria somente ele como a obra-prima de Deus, ele como alguém que retornou ao princípio, ao plano original de Deus, e tudo acabaria ali. Mas o propósito de Deus era que nós, sua igreja, seu povo, sua noiva, chegasse a se tornar grãos, mas grãos com vida. Porque a palavra, os ensinos, a doutrina, ela forma esse grão, mas precisa, depois do grão formado, precisa da vida entrar dentro desse grão. Aí sim chega a totalidade ao plano original de Deus. O profeta diz assim, quando alguém chega e diz: irmão Brana, eu sou da mensagem, eu creio na mensagem. Ele disse: você não me diz nada com isso, se você não tiver o sinal. Ou seja, você pode ser um grão. A doutrina, os ensinos têm te feito um grão, mas você precisa a vida dentro deste grão. Porque somente tendo a vida dentro deste grão, você poderá então fazer as mesmas obras e ter aquele poder que havia no Adão lá antes da queda, ter aquele poder que estava em Cristo. Ele pode agir através de você. E o poder, amados irmãos, de arrebatamento, o qual nós esperamos, o poder de transformação, para transformar esse corpo mortal em um corpo imortal. O poder que vai nos levantar desta terra e nos arrebatar, ele tem que estar dentro de nós. Por isso que o tema é vida no grão. A vida tem que estar no grão. Não basta somente ser um grão.
precisa haver esta vida, este selo ali dentro. E esse é o propósito da mensagem. E aí eu volto ao início da palavra desta noite, quando eu disse: a mensagem não é um livro de regras. Porque muitos olham para a mensagem como um livro de regras. E eles dizem: bem, eu vou obedecer cada uma dessas regras. Você pode se tornar um grão, mas você precisa da vida dentro deste grão, tornando você uma unidade com Deus. Veja vocês que as virgens loucas, elas são virgens, ou seja, elas são puras, elas são grão. A mensagem, os ensinos, a doutrina, o batismo correto, a ceia, tudo isso formou o grão nelas. Mas elas ficarão fora do arrebatamento, por quê? Porque falta-lhes o azeite, ou seja, falta-lhes esta vida dentro deste grão. Porque é essa vida dentro do grão que vai dar o impulso de arrebatamento. É como uma semente. Se você pega uma semente de milho, por exemplo, você olha ela e diz: olha, essa semente é perfeita, ela tem as mesmas voltas, os mesmos desenhos, a mesma tonalidade, a mesma cor. Mas se não há vida dentro dela, se você planta ela, não acontece nada. Mas quando há vida dentro dela, essa vida tem que ser manifestada. Entende? E assim é quando o Espírito Santo vem e sela este grão que somos nós. A vida se torna uma unidade com esse grão. Então veja que, por exemplo, a humanidade ela estava prestes a receber a revelação do maior mistério. Quando Cristo se tornou ali o grão, palavra, e a vida veio dentro deste grão, e ali se levantou a obra-prima de Deus, ali a humanidade estava prestes a ver o maior mistério revelado. Porque o maior mistério revelado, o apóstolo Paulo disse, é Cristo em vós. E veja vocês que quando Jesus começou a caminhar para essa fase final, que era levar os seus filhos, os seus grãos, o grão Pedro, o grão João, Tiago, cada um daqueles grãos que havia sido formado pelo ensino da palavra. Mas quando ele estava caminhando para fazer com que esses grãos recebessem a vida dentro deles, eles não entenderam. Porque Jesus diz: convém que o Filho do Homem seja entregue, e ele será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Eles, não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eles estavam maravilhados em ter Deus com eles. Veja que quando Adão perdeu a intimidade com Deus, Deus se afastou do homem. E ali se tornou um grande mistério a ideia de um dia Deus ter companheirismo com o homem. Era um mistério, eles podiam sentar horas e horas e pensar, e eles iriam dizer assim: nós não conseguimos entender como poderá um dia Deus voltar a ter comunhão com seus filhos. Veja vocês que quando Davi trazia a arca do concerto, e ali a carroça, o carro de boi, entrou sua roda num buraco e pendeu, e Uzá achou que a arca ia cair e levou sua mão. Boa intenção ele tinha, segurar a arca. Mas quando ele toca na arca, Deus parte Uzá no meio. Um raio o mata na mesma hora. Porque o homem não podia tocar no lugar santo. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu grandemente com aquilo. E ali então aumentava esse mistério. Eles pensavam: como pode nós chegar um dia a ter comunhão com Deus? Mas veja que Deus veio nesse grande propósito, se aproximando cada vez mais do homem. Ali no deserto, quando a coluna de fogo conduzia eles durante a noite, de dia aquela nuvem o cobria.
Era um momento de muito júbilo para eles, porque Deus estava, o Deus que estava longe por causa do pecado, agora estava sobre eles. E eles podiam olhar e dizer: eu estou vendo Deus sobre nós. Esse Deus não podia vir estar neles, mas estava sobre eles, e para eles era algo maravilhoso. Mas Deus, caminhando em seu propósito, um dia Deus se fez carne. Como eu disse, ali a obra-prima de Deus, o grão-palavra, com a vida dentro dele, a mesma vida que Adão perdeu, a mesma vida que Adão havia sido privada, Adão, por causa do pecado, agora vem e está Deus na totalidade naquele grão. E ali então os homens ficaram maravilhados, porque eles disseram: olha, antes era Deus sobre nós, agora é Deus conosco. Podemos tocar em Deus, podemos conversar com Deus. Eles achavam assim: não precisa mais nada, agora temos tudo, Deus já está conosco. Mas ainda não tinha chegado ao plano, ao princípio, porque Deus disse, como eu disse, no princípio não foi assim, o plano de Deus não mudou, e no princípio não era Deus sobre Adão, não era Deus com Adão, era Deus em Adão, era vida naquele grão, era vida naquele homem, a vida de Deus ali dentro. E Jesus, sendo Deus em carne, era Deus com eles, não era ainda Deus neles. Mas quando ele é sacrificado, quando aquele grão cai, como lemos aqui na Escritura, Jesus dizendo: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, dá muito fruto. Ali Deus estava caminhando agora para o desfecho do seu grande propósito, caindo, sendo sepultado, para que a vida que estava dentro daquele grão pudesse ser liberada, não mais para estar com eles, mas para estar agora neles. Eles não entenderam, eles até mesmo, grãos, eles eram grãos, mas a vida não estava neles. Por isso que Pedro, mesmo sendo um grão, a palavra, os ensinos de Jesus, não sei se estou sendo claro, mas eu estou mostrando a necessidade de sermos mais do que um crente da mensagem, mais do que viver a doutrina, mais do que estar na mensagem, é ter a mensagem, a vida dentro de nós. Porque Pedro, ele estava andando com Cristo, a palavra, os ensinos com ele, mas aquele grão ainda não tinha vida dentro dele. E quando a pressão veio sobre ele, ele mentiu, ele negou, ele até com juramento disse que não conhecia. Por isso que muitas pessoas, que às vezes nós admiramos, crentes maravilhosos que você admira, de repente você se decepciona e diz: como pode? Aquele irmão, olha o que fez, olha para onde foi. A questão é que ele somente tinha se tornado um grão, através da doutrina, dos ensinos, mas nunca chegou a receber a vida dentro deste grão. Entende? Mas quando Cristo então morre, ali o grão cai por terra, Pedro se decepciona, João se decepciona, Tiago, e cada um volta para seus afazeres. Veja que Cleopas e seu amigo estavam voltando, desanimados. Cristo aparece para eles e eles demonstram que estavam já até desviando. Sim, desviando. Porque quando Jesus disse: o que é que vocês estão falando no caminho? Eles disseram: ora, de Jesus chamado Cristo, homem poderoso em palavras e obras. Daí veja que eles disseram: esperávamos que ele iria remir Israel. Ou seja, em outras palavras, já não esperamos mais.
E eles disseram: é certo que algumas das mulheres foram ao sepulcro e não encontraram lá, e tiveram uma visão de anjos que disseram que ele vive, mas alguns dos nossos foram lá e não ouviram. Estão vendo? Mesmo eles, Jesus, quando estava com eles, Jesus tinha falado para eles: convém que eu seja morto, convém que eu seja sepultado, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Convém que eu também fique 3 dias no ventre da terra, mas depois eu ressurgirei. Derribai esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. Tudo ele tinha falado para eles. Mas mesmo assim, isso já tinha perdido efeito. Porque a palavra sem a vida nela não pode subsistir. Por isso que a Bíblia diz que a letra em si é morta. Precisa da letra e da vida na letra. Precisamos da mensagem enviada por Deus através do seu profeta, mas precisamos da vida ungindo essa mensagem dentro de nós. Porque mesmo eles tendo ouvido do próprio Cristo que ele haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia, e agora já tinha um testemunho de alguém que foi lá, que viu anjos, e ele não estava mais na tumba, e o anjo disse que ele havia ressuscitado, mas mesmo assim eles disseram assim: mas alguns dos nós foram lá e não ouviram. Esperávamos que ele iria remir. Ou seja, irmãos, não precisou 3 meses, não precisou 3 anos, mas 3 dias para eles começarem a desviar. Por isso, irmãos, que é necessária esta vida para ungir essa semente. E quando essa vida está ali dentro, então nós nos tornamos uma unidade com Deus. Aí você pode estar entre os irmãos, você vive a fé. Você pode estar sozinho, sem ele, sem nenhum irmão por perto, você viverá essa fé. Por quê? Porque a palavra, a mensagem mudou de um livro que você achava que era regras para uma natureza. Para alguns é regras: não faça isso, não faça aquilo. Os ensinamentos são regras, mas para aqueles que receberam a vida dentro do grão, não são regras, são a natureza. Você vive aquilo porque é a natureza que está dentro de você que faz você não cortar o cabelo, não mentir, não cobiçar, não dar falso testemunho, não, entende? É uma natureza. Quando a vida passa a viver dentro deste grão. Mas Jesus, então, como eu estava falando, ele então expirou ali no Calvário, e a vida que estava junto do sangue, ela pôde agora ser liberada para vir sobre o adorador. E depois que então Cristo encontra com eles e os leva e indica para eles: vão, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, aquela vida que estava no grão palavra Senhor Jesus, aquela vida agora veio sobre aqueles grãos, que o ensino, que a doutrina havia formado grãos, mas eram grãos ainda sem vida. Mas ali no Pentecoste aquela vida veio e entrou naqueles grãos. Aí você não vê mais Pedro mentindo, você não vê mais Pedro negando. Quando eles prendem Pedro e por certo disseram: sabe quem é esse homem? É aquele que, quando o mestre dele estava sendo julgado, foi-lhe perguntado sobre ser um discípulo dele e ele negou. Ele, com medo, negou. Ele simplesmente disse: eu não o conheço. Eu não o conheço. E eles pensaram: vamos ver um show novamente aqui. Vamos amedrontá-lo, vamos ameaçá-lo e logo ele vai negar. Quer ver? E eles chegaram lá: ei Pedro, sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos te matar igual fizemos com teu mestre.
E quem sabe eles olharam um para o outro e pensaram: é agora que ele nega. Mas eles não sabiam que ali não era mais somente um grão, não era somente um crente de Jesus, mas era alguém que a vida agora estava dentro do grão. E viver os ensinamentos de Cristo não era mais agora regras e imposições, mas já fazia parte da natureza que estava em Pedro. E Pedro então olha para eles e diz: vocês vão me matar? Como mataram o meu mestre? Sim, nós vamos fazer isso. E eles pensaram: agora Pedro logo vai começar a choramingar e dizer: olha, não faça isso, que eu deixo de pregar, eu paro com esse ensinamento. Não, irmãos, agora a vida estava no grão. Pedro olha para eles e diz: então eu quero fazer um pedido para vocês. Pois não, qual é o pedido? Se vocês vão me matar, como mataram o meu mestre, eu não sou digno de morrer como ele. Então me crucifique de cabeça para baixo. Por certo, eles olharam para o outro e pensaram: o que aconteceu com esse homem? Bastou aquela vez uma pressãozinha, ele nega, e agora? O que acontece com ele? É que a vida agora estava no grão. A natureza de Cristo agora se expressava através deles. Amados, é para isso que Deus enviou esta mensagem. Não foi só para nos ensinar, somente dar conhecimento, porque esse conhecimento pode formar um grão, o que é maravilhoso e precisa. Vamos dizer, os ensinos, a doutrina, forma essa massa do grão, mas precisa a vida entrar neste grão, para que ela possa expressar a natureza de Cristo, realmente não por regras, mas como disse Paulo: o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Não é o medo do inferno, não é o medo das pragas, não é o medo do que meu esposo vai dizer se eu não viver isso, o que minha esposa vai dizer. Se eu não agir assim, vão me contar lá para o pastor. Não, não é isso. Quando a vida está no grão, isso faz parte do seu dia a dia. E eu creio, irmãos, como disse o profeta, que Deus está mais ansioso, desejoso em dar o Espírito Santo para nós do que nós desejamos pedir. Então, amados, veja, hoje, quando o grão é formado pela doutrina, pelo ensino, então a vida vem e entra e torna-se uma unidade. Então você torna-se a mensagem, você passa a ser a mensagem. O profeta disse assim: nunca, por nenhum momento, nunca trouxe uma mensagem, um ensino para fazer com que as pessoas se unam a mim, ou criem uma confraternização em meu redor. Não, mas eu tenho um só desejo, disse o profeta. Eu tenho uma só missão, é fazer com que as pessoas tenham um relacionamento entre elas e Deus, ou seja, levar elas a receber essa vida dentro delas. Porque outras religiões têm regras. Maomé tem suas regras, o budismo tem suas regras, mas o cristianismo é a única religião que você tem que receber o autor da fé. O budista não precisa receber Buda, só precisa receber as regras, os ensinos de Buda, até porque não tem como receber Buda, ele já morreu. Os maometanos não têm como receber a vida de Maomé, eles somente têm que saber a doutrina, os ensinamentos de Maomé. Mas o cristianismo é a única religião que você não consegue desligar, desassociar a doutrina do autor dela. Amém? Então, amados, aí quando você é pressionado por qualquer coisa, há uma lei dentro de você, e você se submete a essa natureza agora que vem de dentro para fora.
Nada mais pode deslocar você, porque você se tornou um com Cristo. E o profeta disse que a noiva de Cristo, ela chegará a ser a senhorita Jesus Cristo. Olhe os tipos e veja. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vamos ler aqui, já estou indo para o final. Gênesis capítulo 1, quando Deus forma o homem, você vai observar aqui em Gênesis, que o homem foi feito. Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus faz o homem espírito. O homem é feito em duas etapas. Primeiro o homem espírito, depois o homem corpo. Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Observe que o homem, Adão, quando foi formado, ele foi formado com duas naturezas, macho e fêmea. Depois, lá em Gênesis 2:7, Deus forma então do pó da terra um corpo para esse homem. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora veja vocês que ali então estava agora o homem, aonde tinha dentro dele esse espírito duo. Havia essas duas naturezas ali dentro, macho e fêmea. E você diz, por que Deus fez assim? Porque Deus fez o homem à sua imagem. E assim como o homem foi feito macho e fêmea, nós entendemos que em Deus também havia uma natureza feminina, um atributo feminino em Deus. Porque se não houvesse um atributo feminino em Deus, então o homem não poderia ter sido feito macho e fêmea, sendo a imagem de Deus. Agora veja que Adão estava por ali, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. E o que Deus fez? Colocou Adão dormir, tirou do seu lado uma costela, multiplicou aquelas células e fez um corpo de uma mulher. E aí o profeta de Deus diz assim, aí Deus vai e tira do espírito de Adão aquela natureza dócil e coloca naquele corpo. Ou seja, aquela parte feminina que quando Deus fez Adão, em Gênesis 1, 27, o fez macho e fêmea, ele tira essa parte feminina e vem e coloca agora naquele corpo. Agora imagine você, pense comigo aqui, irmãos. Uma criança, ela nasce, ela vai crescendo e vai se adaptando ao mundo. Mas Eva já veio à existência adulta. E quando ela abriu os olhos, ela se deparou com um homem na frente dela, com árvores, com pássaro, com flores. E eu penso que ela ficou bem atônita. Ela não sabia quem ela era, ela não sabia onde ela estava. Por isso que Adão, vendo isso, esse espanto no rosto de Eva, ele olha para ela e diz, tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Em outras palavras, Adão diz assim, você está um pouco confusa, né? Você não sabe quem você é. Eu já vou lhe dizer quem você é. Você é eu. Como assim? Sim, você é a minha parte feminina. Você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. A mesma coisa, irmãos,
Foi o que Deus fez. Ele colocou o seu filho Jesus dormir, assim como colocou Adão dormir. E assim como do lado de Adão ele tirou aquela costela, do lado de Cristo, aonde ele foi ferido, saiu a sua noiva. Ou seja, a parte feminina que estava em Deus antes da fundação do mundo foi agora manifestada ali na cruz quando ele morre. Entende? Então, quem era Eva? Eva era a parte feminina de Adão. Se Eva, irmãos, estivesse andando sozinha no jardim e ela visse uma fruta do outro lado do jardim, ela lembraria assim: olha, ontem eu passei aqui com meu esposo e ele caminhou sobre as águas, foi lá e colheu uma fruta. Ela, sabendo que ela era a parte feminina dele, então tudo que tinha Adão estava nela também. Ela podia muito bem caminhar sobre as águas e ir lá e colher aquela fruta. O profeta diz que Eva tinha os mesmos direitos de Adão antes da queda. Se alguém encontrasse Eva caminhando, vamos dar um exemplo, e dissesse: ei, quem é você? Eva poderia dizer assim: eu sou Adão. Como assim? Sim, eu sou a parte feminina de Adão. Da mesma forma, irmãos, esse é o plano de Deus, é que a noiva de Jesus Cristo se torne a própria expressão de Cristo na terra. A deidade de Jesus Cristo. É para isso que a mensagem veio, para levar eu e você a nos tornar a expressão feminina de Deus. Porque assim como Eva estava em Adão, nós estávamos em Cristo. E quando Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança, e ao fazê-lo à imagem e semelhança o fez macho e fêmea, isso mostra que Deus tinha nele também o atributo feminino. Adão era 100% homem, mas havia dentro dele um atributo feminino, que mais tarde Deus tirou e colocou no corpo, fazendo a sua companheira. Deus é 100% Deus, 100% macho, homem, mas antes de todas essas coisas ser criada, na eternidade, ele tinha dentro dele um atributo feminino. E esse atributo feminino, ali na cruz, quando ele foi ferido, foi tirado dele. E foi formado a sua adjuntora, ou seja, a sua noiva. Esse é o plano de Deus. Por isso o profeta diz que a noiva chegará a ser uma super raça. Sim, agora isso não é só retórica para dizermos somos super raça. Não, isso é para ser vivido na essência. Por isso não podemos somente ser membros da igreja, membros da mensagem e dizer que maravilha, eu tomo a ceia correta, eu creio que Deus enviou um profeta, tudo isso é bom. Mas Deus quer que nós recebamos a vida dentro deste grão. E quando a vida vem para dentro deste grão, nós nos tornamos a parte feminina de Deus, a senhorita Jesus Cristo. E quando nós chegamos a esse ponto, então nós estamos aptos para ser arrebatados. Porque quando chegar a hora e a pressão vier, e não houver mais espaço para nós viver aqui, porque vocês veem as pragas por aí, o mundo apavorado. Pense vocês, Deus, irmãos, Ele não faz as coisas num toque de mágica. Ou seja, quando tiver que criar as coisas, as pragas, criou tudo, não, instantaneamente para jogar sobre o mundo. Não, as coisas já vêm sendo formadas. Vocês veem notícias de nuvens de gafanhoto, tudo isso já está sendo feito, preparado, só que Deus está segurando na rédea, segurando, porque ainda não é a hora.
Mas quando chegar a hora, então Deus soltará isso. Mas antes que seja soltado por completo, esta noiva, que se tornou a expressão de Deus na terra, receberá um tremendo poder, um tremendo batismo do Espírito Santo, disse o profeta, a tal ponto que seremos arrebatados da terra. Na mensagem de Jeová Jireh, parágrafo 65, o profeta diz assim, olha, agora, Adão e Eva eram o mesmo Espírito. Veja, Adão e Eva eram o mesmo Espírito. Porque quando Deus fez Adão em Gênesis 1, 27, fez ele Espírito, ali ele fez macho e fêmea. A Bíblia diz em Gênesis 1, 27, a imagem de Deus. Deus é um Espírito, a imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea o criou. A forma do Espírito que estava em Deus, ou seja, Adão, Espírito, foi feito a forma do mesmo Espírito de Deus. Então, por quê que Adão foi feito macho e fêmea? Porque no Espírito de Deus havia um atributo feminino, que um dia haveria de ser manifestado. E Adão era para cuidar da terra, como o Espírito Santo deve liderar a igreja agora. E ainda o homem não estava na carne, e ele era ambos, masculino e também ele era feminino, porque é o mesmo Espírito. Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez na forma animal, a qual nós somos agora como animais. Nós sabemos. Nós somos mamíferos, e isto é um animal de sangue quente, e nós estamos na imagem de vida animal. Então Deus tomou uma costela de Adão, veja só, ele tomou uma costela, e ele separou o físico, e tomou o espírito feminino de Adão, e colocou em Eva, e ali estava o homem e a mulher. Amém? Tudo era um tipo perfeito, que um dia Deus haveria de tomar esse atributo feminino que estava nele, dentro dele, e colocar na sua esposa. Então, quem somos nós? Como eu disse, se alguém encontrasse Eva e dissesse, quem é você? Eva poderia dizer, eu sou Adão. Como assim? Eu conheço Adão. Você disse que você é Adão. Ela diria, eu sou a parte feminina de Adão. E a noiva de Cristo, você, meu irmão, minha irmã, tem que entender isso, que Deus te chamou, não para ser somente um membro de igreja, mas Deus te chamou para ser a expressão dele na terra. E você, assim como Eva podia dizer, eu sou Adão, você pode dizer, eu sou a senhorita Jesus Cristo. Esta mensagem nos prepara para receber a vida, para receber essa natureza que estava em Deus, e então essa natureza vem para dentro de nós, a vida dentro do grão. E isso será, irmãos, num dia desses, em tal poder que nos arrebatará da terra. Por isso, amados, que Deus te abençoe. Não deixe o diabo dizer para você que você é uma gentinha. Não deixe o diabo dizer para você que você é um coitadinho. Não, não, não. Você é a senhorita Jesus Cristo. Você é a parte feminina de Deus caminhando aqui na terra. E assim como Adão, lá antes da queda, tinha poder para falar e as coisas lhe obedeciam, hoje, a senhorita Jesus Cristo, ela chegará a esse nível aonde abriremos a boca e será a palavra de Deus sendo falada através de nós. Isso não é somente para dizer eu creio, isso é para vivermos. Nós teremos o poder da palavra falada, porque nós seremos a expressão do próprio Deus aqui, a parte feminina de Deus, a senhorita Jesus Cristo, caminhando na terra, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez quando esteve aqui. Ele disse, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Adão podia fazer tudo o que Deus fazia, porque ele era um pequeno Deus.
Quando Cristo veio, a obra-prima, e foi colocado, ele fazia todas as coisas que Adão fazia antes da queda. Mas veja que aquele grão, Jesus, caiu para liberar a vida que estava nele, para que essa vida viesse sobre outros grãos aqui em Chapecó, grãos aí em Rondônia, grãos no Brasil, grãos ao redor do mundo, grãos que têm a vida dentro deles. Não só membros de igreja, não só crentes da mensagem, mas sementes com a vida dentro de nós, expressando a própria natureza de Cristo. Esse é o propósito. É para isso que a mensagem veio. É para nos levar a esse nível, irmãos. Que Deus nos abençoe, que possa isso penetrar fundo no vosso coração e que quando o diabo vier tentar te fazer ficar triste, abatido, jogar um probleminha, você diga assim: não, eu sou a senhorita Jesus Cristo. Eva, antes da queda, ela podia olhar e dizer: eu posso fazer as mesmas coisas que Adão faz, porque Adão disse que eu sou carne da carne dele, osso dos ossos dele. Adão me disse que eu sou a parte feminina dele, que quando Deus fez ele lá atrás, o fez macho e fêmea, eu já estava nele. E se eu estava nele, e agora, quando chegar a hora, então o poder da palavra falada se manifesta em nós, de tal forma que nos arrebatará da terra. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai celestial, esse é o propósito, Senhor. Para isso veio a mensagem, para nos levar a nos tornar a obra-prima de Deus, para nos tornar grãos, mas não somente grãos, mas grãos com vida, tendo a mesma vida, Pai. Assim como Eva, Senhor, ela era a parte feminina de Adão, assim a tua noiva hoje não é outra coisa a não ser a parte feminina que estava em Deus antes da fundação do mundo. Pai, isso é maravilhoso. E agora, Senhor, nos ajude, ajuda meus irmãos a crer que isso é para eles, é para nós, é promessa nossa, Pai. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos uma gentinha, Pai. Nós somos a senhorita Jesus Cristo caminhando aqui na terra. Pai, nós te agradecemos por isso. Sela isso em nossos corações, pois te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se há alguém, Pai, que está sendo pressionado por algum espírito errado ou por enfermidade, que ele possa nesta hora reconhecer a autoridade que tem dentro dele, Pai, e tomar posse da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Deus abençoe, pastor Antônio. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a igreja de Rondônia, todos vocês. Estamos juntos nessa mesma fé e vamos até o fim. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós. Amém.